Que a paz esteja convosco. Irmãos, neste momento, devo comentar sobre um assunto que com certeza é algo que está inerente à vida de muitas pessoas, pois todos nós estamos aqui, neste momento, encarnados com a única oportunidade de nos aprimorarmos mais um pouco, obtendo assim contato mais profundo com o Espírito Criador, tendo a possibilidade de captar um fragmento da sua maravilhosa radiação divina. Se atentem, irmãos, sobre o que será dito aqui, que é de extrema importância. Muitos são aqueles que mantêm estreita sintonia com espíritos opositores do Cristo, pelas suas condutas, pelas suas atitudes, por cultivarem em seus espíritos a imoralidade. Tantas são as oportunidades que essas pessoas recebem, mas parece que um véu escuro lhes encobre a razão e por não buscarem nem mesmo entenderem o propósito de se estarem vivos aqui, neste momento, acabam então se direcionando para os prazeres vis que... Mas muitos já sabem e já conhecem as estratégias dos seres das trevas que se utilizam da promiscuidade fornecida pelo sexo, pela exacerbação deste meio de reprodução na prática meramente instintiva e animalizada para obterem recursos energéticos para darem um adiantamento aos seus planos macabros. Muitos sabem, mas outros não, que motéis, determinadas casas de promiscuidade fornecem um local adequado para o reabastecimento de cientistas do mal, espíritos das trevas, seres que estão em oposição à esquerda do Cristo. Não querem de forma alguma o aprimoramento da sociedade, não desejam de forma nenhuma a melhoria desta civilização. Na verdade, são seres exilados de diversos planetas por se comprazerem na prática do mal, por se comprazerem na prática da magia negra, e assim se perpetuam sendo criminosos, pulando de planeta em planeta. Muitos são aqueles que ficam sob suas influências, porque através da estreita ligação que se mantém com esses seres, sem perceberem, por cultivarem práticas indevidas à lei maior. Não só esses, mas também outros diferentes métodos são utilizados por esses seres para roubar a energia daqueles que se encontram encerrados no corpo humano. Aproveitam-se da ignorância humana e de suas fragilidades, por não buscarem conhecimento, por não buscarem o método necessário para ancorar em si uma plena comunhão divina com as realidades superiores. Maior responsabilidade tem aquele que se dispõe a ser um intermediário. Este deve ter a plena consciência das investidas das sombras, que se apresentam como cordiais espíritos, nobres seres, sabendo das inclinações daquele que deseja trabalhar neste meio como médium. Lhe persuade com promoções de glórias, reconhecimentos, prestígios, famas e ganhos financeiros exacerbados. Existem vários por aí. Eles apenas fomentam aquilo que o médium tem dentro de si e assim eles estabelecem um elo. Após isso, o espírito passa a fazer o trabalho em conjunto com o encarnado, como os de unir um indivíduo ao outro através de uma união conjugal
infringindo totalmente o livre-arbítrio da outra pessoa e unindo-a contra a sua verdadeira vontade. Pessoas que executam este tipo de tarefa saibam que este elo está sendo formado não pelas forças do amor, mas sim pelas forças das trevas. Engana-se aquele que acha que a união é estabelecida somente pelos dois. Na verdade, existem mais entidades ali envolvidas nesta relação. Seres demoníacos que precisam manter o encanto do ser hipnotizado para que ele não vá embora. Bem como outros tipos de trabalhos, como separação, questões que envolvem encomendas que envolvem o desencarne de outros irmãos, práticas indevidas, entre outros inúmeros feitos que a mente humana, permeada das sombras, pode desejar, sem racionalizar sequer os efeitos das causas destas atitudes. Logo todos medirão a profundidade da lei. Caso semelhante ocorreu, a tal aspirante foi contatada por uma entidade cientistas das trevas que lhe deu o que desejava. Saiu da casa onde trabalhava, dizendo ao dirigente que há alguns meses já havia encontrado um outro guia espiritual. O dirigente, já experiente da realidade, tentou a induzir para que ela continuasse no trabalho, exercendo a sua atividade como uma boa médium que era. Sua justificativa foi que ali, no ambiente, ela não poderia executar os trabalhos na qual as pessoas que iam até ela pediam e necessitavam. Pois bem, após isso ela arrumou um espaço e passou a atender de forma individual as pessoas que buscavam a sua consulta e o seu direcionamento. Pois bem, o novo espírito que se tornou o seu guia lhe deu uma espécie de fluido para que ela consumisse. E aquele fluido era semelhante ao sangue. Após ela tomar aquele fluido, no momento em que estava desdobrada, ela se sentiu muito estranha, mas o espírito logo justificou que aquele fluido seria importante para que ela executasse de uma forma eficiente o seu trabalho após o estreito laço de afinidade que ambos estavam cultivando naquele momento. Ao decorrer dos tempos, diversas pessoas chegaram até ela e teve um caso em específico de uma mulher que se direcionou a ela dizendo que queria, de uma forma, acabar com a relação com seu marido, pois havia conhecido uma outra pessoa, mas ela sabia que ele não iria aceitar a separação conjugal. Logo, a médium ficou pensativa e refletiu que não aceitava aquele tipo de serviço, mas foi tomada por uma força que desestabilizou a sua atividade anímica. Naquele instante, ela havia perdido a consciência e o espírito tomou o seu corpo, dizendo à pessoa que ela havia aceitado, sim, aquele serviço e que tudo estaria resolvido. Tempo depois, o esposo daquela mulher haveria sofrido um acidente e desencarnado. A médium até então não sabia e não tinha nenhum conhecimento em relação a isso. Pessoas famosas como deputados, políticos, pessoas influentes se direcionavam até ela pedindo determinados trabalhos, determinados feitos para
os seus egos. Após determinado período, a médium passou a se sentir muito estranha, mas não sabia qual era a origem da situação. Logo ela indagou tal ser no astral, da forma que ele havia se apresentado como realmente era a sua forma, e lhe disse que ela deveria sim executar determinados trabalhos, determinados feitos, de acordo com o elo que eles haviam mantido. Ao mesmo tempo, ela retornou ao corpo atônita, ao passo de que nem mesmo proferir uma prece, entrar em comunhão com o mais alto conseguia. O socorro foi acionado e um enviado da luz foi até a sua casa lhe perguntar como ela estava, se ela estava se sentindo bem, o que havia acontecido ela com o seu orgulho. Infelizmente, não contou realmente o que estava acontecendo ali. Após um período, ela teve um desdobramento e analisou que a contraparte etérica, o local onde ela estava envolvido em uma atividade estranha, parecia uma espécie de laboratório. Ela analisou que um ser estava ali, deitado na cama, em uma espécie de máquina, retirava o seu ectoplasma, retirava o seu sangue, e na hora ela reconheceu que aquele era o homem que a sua antiga esposa, sua ex-esposa, havia encomendado à morte. Logo ela entrou em colapso. Ela simplesmente perdeu a razão e as forças da luz, os guerreiros da luz, foram encaminhados, impelidos a desestabilizarem todo aquele laboratório do mal que se encontrava ali. Uma espécie de elo ligava ela ao ser tenebroso, da forma que após aquele elo ser quebrado, ela entrou literalmente em colapso e logo isso provocaria sua morte e também o seu exílio planetário. Muitas pessoas executam determinados tipos de trabalhos achando que estão servindo à luz, mas na verdade estão servindo aos opositores da lei maior. Nem mesmo possuem a consciência do mal que estão fazendo para si mesmos e para os demais. Além de obterem muitos karmas e serão resgatados em árduas vidas, pesados fardos, adquirem também a marca da besta, a marca que os levará ao exílio planetário e lá viverem uma vida totalmente desprovida dos luxos materiais, da fama, do reconhecimento, dos prazeres vis que tanto deram atenção e tanto canalizaram suas energias enquanto estavam aqui. Irão entender de uma forma não tão boa que a mediunidade deve ser utilizada para a redenção e aprimoramento de si mesmo e dos demais, e não para se associar com filhos rebeldes que, devido suas loucuras e insanidades, desprovidas da razão maior, desconheceram de onde foram gerados. Que a paz esteja convosco, irmãos, que o Espírito Criador ilumine seus corações.